Sempre que um ator parte, é uma tristeza pros fãs. Mas isso ainda pode ser mais doloroso quando ele parte no meio delas. Vem comigo que hoje eu trouxe 10 artistas que deixaram suas obras inacabadas e eu vou explicar como a produção teve que se virar pra lidar com isso. Oi pessoal, tudo bom com vocês? A gente sabe que a Hollywood tá cheio de atores, atrizes, filmes, séries, musicais. Isso é ótimo. Mas isso não quer dizer que cada um ali não faça falta quando parte dessa pra melhor. Ainda mais no meio das gravações, tipo assim, bizarro, né? Você já parou pra pensar no misto de emoções que isso causa? Porque você vai perder um colega de trabalho, né? A galera tá acompanhando, tá ansiosa pelo filme e isso acontece. Bizarro isso. E eu até comentei um caso desse em outro vídeo sobre filmes e mágicas, sabe? Não sei se você assistiu. Se você não assistiu, eu vou colocar aqui pra você ir assistir. Nesse dia, eu coloquei o último filme de Heath Ledger, que morreu antes do filme... Acho que... Eu esqueci o nome. É O Imaginário do Mundo, Dr. Parnassus, eu acho. E isso é uma loucura, né? E o Heath Ledger acho que foi algo que impactou muita gente. Mas agora bora ver os 10 artistas que deixaram seus trabalhos inacabados. Será que você já sabia um deles? Mas antes, eu vou pedir pra você dar aquele like, se inscrever, que cada inscrição, ainda mais no início, faz diferença pra mim. E eu ainda vou ter muito conteúdo pra vocês. E eu vou começar nada mais, nada menos que Paul Walker. Esse abalou muita gente. E os fãs de Velozes e Furiosos nunca vão esquecer a falta que o Paul Walker faz na franquia. Pra quem não tá ligado, o caso foi, no mínimo, uma ironia do destino. O ator fazia um papel de direção em alta velocidade, assim, dirigindo mesmo, e morreu justamente num acidente de carro em 2013. Ele tava pilotando em alta velocidade próximo de Hollywood e ele bateu o carro e não desistiu. E se eu não me engano, eu vi essa história que ele tava saindo ou indo pra uma caridade, sabe? Alguma coisa, doar dinheiro pra uma caridade. E nessa época ele ainda tava trabalhando no 7º filme de Velozes e Furiosos. E pra finalizar, a longa foi preciso alterar o roteiro pra justificar a saída do personagem, usando dublê e várias outras coisas. Além disso, pra quem não sabe, foi os irmãos do próprio ator que dublaram ele. E eu fico pensando, deve ter sido tão difícil dublar o próprio irmão. Assim, eu fico até com uma voz um pouco alterada porque pensando nisso, sabe? E o próximo é River Phoenix. Muita gente não sabe, mas o ator de Coringa tinha um irmão. E era bem gatinho, tá? Bota aqui a foto. E quando o irmão de Joaquin Phoenix morreu, ele tinha só 23 anos, galera. De verdade. Ele morreu em 1993 por causa de overdose. Pra piorar, isso foi na porta de uma boate. Tipo assim, e ele era muito amigo de Johnny Depp, Leonardo DiCaprio, Keanu Reeves. Tem até uma foto que eu vi outro dia com o Keanu Reeves. Bota essa foto aqui pra tu ver. E eles ficaram muito abalados com a fatalidade, sabe? Eu fico pensando, tipo assim, caraca, um amigo, né? Com a morte repentina, o último filme dele, chamado Dark Blood, foi abandonado por muitos anos. E ele tinha gravado mais de 80% das cenas e depois disso o diretor demorou mais 20 anos pra arrumar um jeito de editar o vídeo. Por isso, os fãs só puderam ver o filme em 2012. E o próximo é Philip Seymour. Da mesma forma que River, em 2014, ele também teve uma overdose. E aí ele foi encontrado sem vida na sua casa em Manhattan. Nessa época ele estava no meio das gravações de Jogos Vorazes. E para que o filme fosse finalizado, as cenas e falas deles foram passadas para outros atores do filme. E o próximo, todo mundo conhece, Bruce Lee. Em 1972, a lenda dos filmes de artes marciais, Bruce Lee estava filmando O Jogo da Morte e fez algumas pausas para atuar em outro filme, Operação Dragão. Guarda isso. Tudo correu bem. E em 1973 ele finalizou a Operação de Dragão e estava pronto para voltar ao trabalho em Jogo da Morte. Foi quando ele passou mal e foi internado. Infelizmente, o Bruce Lee acabou morrendo no hospital com 32 anos de idade por causa de um edema cerebral. Tenso, né? Por isso, o Jogo da Morte ficou abandonado por um tempo, mas 5 anos depois os produtores resolveram dar um fim pro filme. Eles tiveram que contratar um novo diretor para fazer um verdadeiro milagre ali. Eles substituíram Bruce Lee com outros dubladores e modificaram a história para ficar disfarçado algumas cenas, sabe? Além disso, olha que bizarro, o vídeo real do funeral do Bruce Lee foi incluído no filme. E aí, virou uma cena que o personagem dele tinha fingido a morrer. Cara, fala sério, é bizarro, né? É muito louco isso. O próximo é Brandon Lee.
E parece que tinha uma maldição na família ali, né? O filme de Bruce, o Brandon Lee, era um ator, tipo assim, muito famoso em Hollywood. E em 1993 ele foi uma vítima muito grave no set do filme O Corvo. Nesse dia, esse ator recebeu uma arma com balas de fetim e tava tudo certo pro personagem dele atirar contra o Corvo, que é o personagem do Brandon Lee. Mas o que ninguém esperava é que mesmo carregada com balas falsas, tinha uma bala presa ali de verdade, que foi disparado justamente na cena. Surreal, né, cara? As coisas acontecem assim, bizarro. Parecia que tinha tudo dado certo, porque a cena era ele levando um tiro e uma bolsa de sangue ia ser disparada pra mostrar o sangue. Mas Brandon Lee não levantou depois disso, do tiro. Não levantou. Ou seja, a produção demorou pra perceber que tinha algo muito de errado ali. E Brandon Lee acabou levando um tiro de verdade no abdômen e foi levado às pressas pro hospital, mas chegou ali, não teve jeito. O Brandon faleceu e só faltava 3 dias pra finalizar o filme. O pior é que nessa cena as câmeras estavam nele. E foi uma situação totalmente traumática. Você consegue imaginar isso? Bizarro, né? Você tem noção que essas cenas virada pra eles foram parar na polícia? Em respeito a todos, eles decidiram que todas as imagens da fatalidade tinham sido destruídas. Eles até pensaram em cancelar o filme, mas a família concordou que o Corvo fosse finalizado e para as cenas restantes botaram dublês e reconstrução facial. E em respeito à família, o final foi reescrito e o personagem dele, ao invés de morrer com um tiro, ele teve um fim com uma espada cravada nele. Isso é muito pesado, né? Próximo artista é Vic Morrow. Os fãs de ficção científica sempre lembram da clássica Além da Imaginação. Em 1982, a Warner resolveu lançar o filme baseado na série. O filme ficou com o título No Limite da Realidade. E nessa história, Vic Morrow era um viajante no tempo. Mas, cara, no seu último dia de gravação, ele teve um acidente horrível envolvendo um helicóptero, que tirou a vida dele e de 2 crianças que faziam parte do elenco. Cara, isso foi muito bizarro. Os 3 foram decapitados pelas hélices do helicóptero. Cara, eu não consigo imaginar essa cena. Mesmo com essa tragédia, o filme foi finalizado e essa cena foi cortada. Luke Perry. Os fãs de Riverdale na Netflix também sofreram com a perda de Fred Andrews, interpretado pelo ator Luke Perry. No início de 2019, ele morreu por conta de um AVC. Nessa época, a série ainda tinha alguns episódios prontos com ele e todos foram ao ar. Pra explicar a ausência dele na série, o personagem também morreu. E esse episódio foi bastante emocionante, tanto pro fãs, tanto pro elenco. Galera, não deve ter sido nada fácil. Próximo é Jean Harlow. Essas estratégias com atores de Hollywood não são coisas recentes. Nos anos 30, na época de ouro da Hollywood, a atriz Jean Harlow, de 26 anos, morreu do nada por causa de uma falência renal. Tudo aconteceu durante seus trabalhos no filme Saratoga. Pra finalizar o trabalho, o estúdio até pensou em regravar algumas cenas com outra atriz, mas os fãs dela foram totalmente contra e botaram pressão para que ela fosse mantida no filme. Por isso, a saída foi finalizar as cenas com dublês. E aí contrataram uma atriz para dublar sua própria voz. E aí eu vou finalizar com ela, Marilyn Monroe. Falando na era de ouro de Hollywood, como não falar dessa estrela máxima de todos os tempos, Marilyn Monroe. Em 1962, ela estava num momento muito difícil da vida pessoal e profissional dela. E por isso, ela estava usando algumas substâncias tóxicas, álcools e alguns medicamentos, tudo junto. Nessa época, ela estava no filme Something Got to Give, mas ela foi encontrada morta no seu apartamento. A causa da morte ainda é muito misteriosa e a versão mais famosa é que ela teve uma morte acidental por causa dessas substâncias. Fica a dica pra você assistir o documentário dela, que é muito maneiro. Ela tinha apenas 36 anos na época e, tipo assim, ela tava no auge dela. Mas por causa desse desastre, o filme também não foi finalizado e ainda ficou faltando 40 minutos. E o que restou desse filme foi exibido pela primeira vez nos anos 2000, no ano que eu nasci. E dá pra encontrar na internet caso você tenha curiosidade. O próximo é Oliver Reed. Pra quem não sabe, o filme Gladiador foi um tremendo sucesso. O filme faturou muito e levou vários prêmios do Oscar. Mas não quer dizer que as gravações tenham sido um mar de rosas. Uma verdadeira fatalidade rolou em 1999, quando o ator morreu de ataque cardíaco durante
os trabalhos. A produção também chegou a refilmar algumas cenas, mas essa ideia foi descartada porque ia sair caro demais. A saída então foi regravar as cenas que o ator já tinha gravado, arrumar dublê, encher de efeitos digitais, sabe? Mesmo com esse trabalho todo, o filme ficou completo e muita gente nem percebeu os remendos das cenas dele. Impressionante, né? E aí, curtiu o vídeo de hoje? Comenta aqui embaixo qual desses casos você já conhecia, mas fala a verdade, hein? Qual foi o que mais te surpreendeu até hoje? E pra finalizar o vídeo, não esquece de se inscrever e já dar o like nesse vídeo, que isso faz uma P de uma diferença pra mim. E até a próxima!